Povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e em todos os momentos de suas vidas. Tenha uma boa noite com o Senhor. Louvado seja o nosso querido Senhor Jesus por nos dar a oportunidade de estarmos juntos aqui para ler a palavra do Senhor e compreender aquilo que o Senhor Jesus tem para mim, para você, para todos nós de uma forma muito especial. Esse momento sempre é um momento muito especial porque nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ler a Palavra de Deus e nela nós vamos compreender qual é a soberana vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso para nós nessa noite. Então convido você, pega lá a sua Bíblia, abra ela aí no texto que eu vou lhe passar, para nós estarmos lendo junto e vivenciar a vontade soberana do Senhor sobre nossas vidas, vivenciar a vontade de Cristo para nossas vidas e compreender o que o Senhor Jesus quer para nós. Certamente Ele quer a nossa salvação, Ele quer nos levar adiante, pregar essa salvação para as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo e pessoas que não conhecemos, mas irão cruzar nossos caminhos, e ali Jesus também quer que nós falemos dele como caminho, a verdade e a vida. E para nós falarmos de Cristo, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos aprender da palavra do Senhor, e nessa noite nós vamos aprender na palavra do Senhor aquilo que Jesus quer que eu e você façamos para que o Evangelho siga adiante, meu irmão e minha irmã. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 1 ao 4, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor diz assim: enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles. Muitos irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos do que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000 pessoas, 5.000 almas. Olha que tremendo essa palavra do Senhor, povo de Deus. Olha só que tremendo. Após a ressurreição do Senhor Jesus, então os apóstolos começaram a pregar a salvação no Senhor Jesus, ali próximo ao templo em Jerusalém. E eles foram pregando, dizendo que as Escrituras apontavam para o Messias, apontavam para o Salvador, e esse Salvador, este Messias é Cristo. Cristo a quem eles haviam crucificado, mas era o Cristo ressurreto, porque Jesus ressuscitou. Eles começaram a pregar sobre a salvação, sobre a transformação que Jesus opera na vida. Eles começaram a dizer que a fé é a base importante do ser humano, é a razão do ser humano em vivenciar a salvação em Cristo. Só que os religiosos daquela época, os sacerdotes, os saduceus e outros, eles ficaram irritados porque muitas pessoas paravam para escutar os apóstolos falarem de Cristo. E eles estavam ungidos, os apóstolos do Espírito de Deus, eles tinham sabedoria na palavra, eles tinham poder na palavra do Senhor. E então as pessoas iam ouvindo e iam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Acontece então que os religiosos chegaram até Pedro e João, que eram os líderes que estavam à frente de pregar, de ensinar a palavra de Deus, mostrando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Foram presos por eles e passaram a noite na prisão. Esse é o início do capítulo 4, que vai mostrar a vitória que eles tiveram sobre os religiosos, sobre a artimanha do inimigo. E diz lá no versículo 4
o seguinte, que entretanto muitos dos que ouviram a palavra creram e o número de homens era de quase 5.000. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós lemos esses 4 versículos do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, há uma lição para nós muito importante. Nós que somos lavados pelo sangue de Jesus e o Espírito de Deus está sobre nós, para que nós vamos por esse mundo afora pregando a salvação em Jesus somente. Esses versículos nos mostram que assim como os apóstolos foram perseguidos, nós também seremos perseguidos. Talvez algum de nós sejamos até presos. Não sei, isso que define é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas a perseguição, ainda que não aconteça de um modo físico, ela vai acontecer em outros sentidos na vida dos cristãos, nas nossas vidas. Ela acontece, as perseguições dentro da família, dentro do trabalho, dentro até mesmo da própria igreja. É incrível, né? Você pensar assim, perseguição dentro da igreja, pastor? Sim, dentro da igreja. De pessoas que acham que você não tem a capacidade de pregar, de ministrar sobre Jesus. Se torna uma perseguição também, onde você começa a ser excluído e deixado de fora. Né? Sabemos que infelizmente isso acontece dentro das igrejas que são vazias do Espírito Santo de Deus. Que não seja a sua igreja, meu irmão, minha irmã. A minha igreja não é, em nome de Jesus também. Tenho orado para isso, né? E Deus tem me dado sabedoria para isso. Então eles sofreram essa perseguição e foram presos. Mas qual o resultado da obra missionária deles? O resultado é que, mesmo diante das perseguições, mais de 5.000 pessoas se converteram ao Senhor. Mais de 5.000 pessoas. Lá no versículo 12 do capítulo 4 de Atos, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pela qual devemos ser salvos. Aí é o testemunho de Pedro. O que Pedro pregava é que não há salvação fora de Cristo Jesus, resumindo o versículo 12. Por que eles foram presos? Porque eles diziam que não há salvação fora de Cristo. Por que nós somos perseguidos hoje? Porque não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Não há outro caminho da salvação senão Jesus Cristo. Não há como alcançar o reino de Deus senão por Jesus Cristo. Amém? Então não é obras, não é o que você faz no sentido de oferecer a Deus, de fazer tradições de homens, de sentar lá no banco, de estar sempre no culto. Não são essas coisas, meu irmão, minha irmã, que vai te salvar. A igreja não salva, mas o Senhor da igreja, Jesus, é quem salva. Paulo vai dizer, e eu sempre gosto de citar esse texto, Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Então, se você não tem como chegar à igreja, mas tem fé em Jesus, é Jesus que te salva. Não é a igreja que você não consegue ir, é Cristo. Mas se você conseguir ir, vai para a igreja, que é o corpo de Cristo. Claro que você terá o discernimento do Senhor para saber se aquela igreja realmente é o corpo de Cristo. Mas há igrejas como verdadeiramente o corpo de Cristo. Então, esse versículo 12 mostra por que Pedro e João foram presos, porque eles diziam bem claro, não há outra salvação em Cristo. E essa palavra e outras sobre Jesus fizeram pessoas se converterem a Cristo. As pessoas ouviam e se convertiam a Cristo. E os religiosos que pregavam doutrinas de homens, outros caminhos para se chegar a Deus, como sacrifício, como as obrigações religiosas, condições religiosas das pessoas, eles diziam que isso também agradava a Deus, mas não é a fé. Um justo vive por fé. Então isso se torna uma perseguição. É aquilo que nós vivemos hoje, é aquilo que nossos irmãos ucranianos estão vivendo
diante da opressão dos malditos russos, que só querem terra, que só querem dominação, não querem paz, então eles não veem em nome do Senhor. Mas os cristãos que ali estão orando, são tementes a Deus. Há um povo fiel ali na Ucrânia em nome de Jesus, e Deus está dando vitória em nome de Jesus. Eles estão sendo perseguidos. Nós estamos num país livre, não estamos sendo perseguidos, mas somos perseguidos de uma outra forma, pressionados aí pela sociedade, com essas imposições de ideologia de gênero e outros que não são bíblicos. Você sabe muito bem do que eu digo, que está aí no noticiários, nas mídias, na internet, você sabe muito bem disso. Então, se é algo que nós aprendemos com esse texto, é que há perseguição, mas há vitória. Porque no capítulo 4, nós vemos que Pedro, no seu discurso, depois de ter sido liberto, ele junto com João, no verso 12, ele declara que não há salvação fora de Jesus. Mas ele diz também no versículo 18 ao 20 o seguinte: e chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ou seja, esse é o momento deles terem sido libertos, aquele momento do verso 12, eles estão dando testemunho dessa fé, então eles foram libertos assim, saíram da prisão para dar um testemunho, para falar do que eles estavam pregando para as autoridades ali, os religiosos e autoridades civis, e eles então falaram que não há salvação fora de Jesus, e agora que eles são mandados de volta ali para suas casas, para junto à igreja de Jerusalém, aos cristãos, eles são pressionados a não falar mais Jesus, e Pedro diz: olha, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Cristo, meu irmão, minha irmã. Então hoje, nos dias de hoje, a perseguição que nós sofremos, ela não pode nos tirar da presença do Senhor e nem falar do Senhor. Amém? Eu quero que você pense sobre isso, mas muito mais do que pensar é você viver pela fé em Jesus. Por quê? Porque são dias difíceis. Porque são dias de muita pressão. Sabe, eu não sei como é que é na sua igreja, mas uma forma de perseguição que passa despercebida na vida do crente são imposições religiosas que o líder espiritual, seja pastor, seja quem for, começa a pregar, começa a falar como se fosse uma verdade da palavra do Senhor, quando não é uma verdade da palavra do Senhor. Então começa a dizer, e algo muito costumeiro que nós ouvimos hoje, sobre o amor de Deus que leva à paz. E aí se fala que devemos não julgar, que devemos amar, que devemos pregar a paz. É uma verdade, porém não é absoluta. A palavra absoluta quer dizer uma verdade definida e que não tem argumentação. A verdade absoluta de Deus é que Deus é amor, mas Deus é justiça. Que a paz de Deus requer do ser humano uma conversão de vida a Cristo. Por quê? Porque aí o ser humano entenderá o que é paz. Mas não a paz do mundo. Não o amor do mundo. Então, você tem que perceber que se isto acontecer na sua igreja, ou no meio aí de religiosa, onde você estiver, quando se começar a pregar isso, e menos da palavra de Deus, isso se torna uma forma de perseguição. Então, como é que você continuará a entender a vontade do Senhor? Lendo a palavra do Senhor, declarando como Pedro fez aqui em Atos capítulo 12, não há nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos senão Cristo. E testemunhando como Pedro testemunhou as autoridades religiosas no versículo 20, não podemos de falar das coisas que temos visto e ouvido, não podemos deixar de falar, não podemos.
Essa palavra do verso 20 de Atos, capítulo 4, é para a sua vida, é para a minha vida. Não podemos de falar das coisas que temos visto e ouvido. De quem? De Cristo. Você não tem visto milagre aí na sua vida? Você não tem visto milagre na vida do povo da sua igreja? Você não tem ouvido falar de almas se entregando a Jesus? Você não tem ouvido falar do quanto Jesus está fazendo na vida de alguém? Eu tenho ouvido, não só porque sou pastor, sou um crente também, crente em Cristo, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, não será uma situação de perseguição que irá tirar você da presença de Cristo, amém? Mas pastor, não me dá uma chance lá na igreja, sai da igreja e vai para outra. Não fique em um lugar que não lhe dão chance de falar de Cristo, vai aonde o Espírito de Deus te levar. Mas, como diz aqui no verso 20, que é muito lindo, não deixe de falar das coisas que você tem visto e ouvido sobre Jesus. Não deixe de falar. Por quê? Porque há vidas que precisam ter um encontro com Jesus. E como elas terão um encontro com Jesus se não há quem fale dele? Tome cuidado, o lugar aonde você está, se estão vivendo momentos de religiosidade e não momentos de avivamento, meu irmão, minha irmã. Momentos de religiosidade é ativismo religioso. E faz uma programação aqui, outra programação assim, mas não leva nada a programação, porque não sai daquele clubinho ali. Não é isso não é de Cristo. Mas o avivamento, que é a direção do Espírito de Deus sobre a vida da igreja, faz a igreja ir para fora, levar esse evangelho salvador de Cristo. Amém? E como vimos no início do texto do capítulo 4 de Atos, mesmo eles serem presos, houve uma conversão de 5.000 almas para mais. Amém? Glória a Deus! Então eu lhe pergunto, o que lhe impede você de falar de Jesus hoje? Qual é a perseguição que você tem sentido que está lhe impedindo de falar de Jesus? Mas pastor, eu estou em casa, como eu estou perseguido? Meu irmão, a perseguição, volto a dizer, ela não precisa ser física, mas ela é mental, ela é espiritual. Sabe, você pode se concentrar em muitas coisas aí nesta hora e não achar um tempo para falar de Jesus. Isso é perseguição, porque o maligno usa essas coisas. Sabe, aquele momento que você vai para o culto, chega algum parente, sabendo que é a hora de você ir para o culto, se torna uma perseguição. Poxa, mas naquela hora, justo na hora que eu vou aprender, vou viver, Cristo vem. Eu quero que você pense sobre isso, porque você não pode deixar de falar das coisas que você tem visto e ouvido. Você tem que ter uma postura como Pedro e João, que mesmo pressionados, ameaçados, eles disseram, não vamos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido sobre Jesus. Então, diante de situações que nós passamos, não podemos deixar que elas se tornem uma muralha que nos impeça de falar de Cristo. Amém? Porque há vidas que precisam ouvir sobre Jesus. Lá na Ucrânia, eles estão sob perseguição. E a igreja está unida, orando, vivenciando milagre, vendo Deus os guardando e dando vitória sobre o inimigo da alma deles. O inimigo do povo ucraniano, aqueles russos do inferno. Eu quero que você pense sobre isso. Amém? Glória a Deus. Então, como Pedro e João, fale do amor de Cristo. Mas não deixe que as coisas do mundo possam lhe impedir de falar de Cristo. Por quê? Porque é pessoas que precisam ouvir. Amém? Glória a Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, seja um homem, seja uma mulher de Deus, com determinação, com caráter, com uma vida com Cristo, que todo o seu ser resplandeça à luz de Cristo. Está na hora das pessoas verem quem é você para Jesus. Chega de ficar se escondendo,
Chega de ser um religioso que cumpre obrigações para com a igreja, tem que cumprir obrigações para Cristo. A igreja é uma obrigação, é uma obra que Jesus lhe concede para você ir lá adorá-lo, aprender da sua palavra, mas sair dali e falar do evangelho. A igreja não é um lugar de acomodação, mas é um lugar de avivamento do Espírito de Deus, onde você é cheio do Espírito de Deus, do conhecimento, do louvor, da adoração, da motivação de levar o evangelho para alguém. Está na hora, meu irmão, minha irmã. Cristo está voltando, povo de Deus. E ele vai te encontrar, será? A minha oração é que ele lhe encontre. Porque dizer que é crente, que é cristão, são palavras, mas e uma vida de prática? E uma vida de testemunho? Mostrar aí no Facebook a sua igreja, né? Ou igrejas como vemos aí, com várias programações de aniversário, de almoço e coisas, igrejas ali, é muito fácil. Quero ver, mostrar, estando indo para a missão, e semeando a palavra do Senhor em lugares inóspitos, em lugares isolados, em lugares onde tem aquela casinha bem simples. Ali há almas para Jesus. Vai ficar mostrando programações, igreja cheia, quando a igreja não mostra e não apresenta almas para o Senhor. Infelizmente, é uma realidade que nós vemos que a igreja brasileira, mais da metade, do povo perdeu a capacidade missionária, infelizmente. Então pense sobre isso. Qual é a perseguição que lhe impede ou tenta lhe impedir de falar de Cristo? Qual é a situação que se torna um meio perseguidor para lhe tirar a sua liberdade de falar de Cristo, porque há vidas morrendo sem Cristo. Amém? Porque volto a dizer, e para finalizar esse momento, no versículo 20, porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Como uma irmãzinha escreveu aqui, minha irmãzinha Vilma, que estivemos na casa dela hoje à tarde, ministrando a palavra, ensinando a palavra, de testemunho, aleluia! Temos muitos milagres para falar do que Cristo está fazendo pelo povo de Deus nessa terra. E temos que falar das coisas que temos visto e ouvido sobre Jesus na vida. De almas sendo curadas, libertas, transformadas por Jesus. Nós temos que falar. Não podemos deixar o mundo, não podemos deixar vizinhos, familiares se tornarem perseguidores, tentando toda hora nos impedir de falar de Cristo. Nem mesmo aquela igreja vazia do Espírito de Deus se tornar uma barreira de falarmos de Cristo. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Não se intimide com os religiosos e falsos religiosos, mas faça a vontade do Senhor Jesus, porque Pedro e João não se intimidaram. Quando foram dito a eles, olha, não é para falar mais, eles disseram, não vamos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido sobre Cristo. Não vamos deixar. Então não deixe que ninguém tire de você a liberdade, o Espírito que está sobre você lhe impulsionando para falar das maravilhas de Jesus, porque há muitas vidas morrendo sem Jesus, porque há muitos covardes que estão aí sendo intimidados, caindo na cilada do maligno pelos falsos pregadores religiosos, que muitos estão dentro das igrejas. Eu quero que você pense sobre isso. Infelizmente, falta pessoas para falar de Cristo, mas eu louvo ao Senhor Jesus, porque hoje, nessa noite, você abriu seu coração para Cristo e deixou Cristo trabalhar na sua vida, e você vai ganhar uma alma para o Senhor esse ano. Faça esse propósito. Seja uma pessoa, Senhor, eu quero uma alma para Ti esse ano. Me mostra para quem eu tenho que falar de Jesus. Me mostra para quem eu tenho que ensinar. Isso é ser igreja, isso é bíblico. E não ficar perdendo tempo em atividades religiosas, programações que não levam a nada. A felicidade sua, minha, está
em levar o evangelho e ver uma alma se rendendo aos pés de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então fique na paz, fique no amor de Cristo. Que você tenha uma boa noite com o Senhor Jesus e que o Espírito de Deus fale contigo agora, no momento aí do seu descanso, enquanto você estiver sonhando. Que o Espírito de Deus te incomode e te mostre o que você deve fazer para que alguém ouça o evangelho de Cristo. Ouça sobre Jesus, que é o único que salva, como diz Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pela qual devamos ser salvos. Só o nome de Cristo, só Cristo Jesus salva. Amém? Então vamos orar. Deus poderoso, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, por esse momento em que ouvimos a tua gloriosa palavra e o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. O Senhor Espírito de Deus nos deu a sabedoria, nos deu a alegria de entendermos a tua perfeita e agradável vontade em Cristo Jesus. E essa vontade é que nós continuemos firmes em ti, Senhor Jesus, e firmes na obra que o Senhor tem nos confiado. E essa obra é levar a tua palavra, é falar das coisas que temos visto e ouvido do Senhor sobre nossas vidas, sobre a vida de pessoas que conhecemos, para que aquela vida que o Senhor nos mandar, ela ouça o nosso testemunho e se converta a ti, Senhor Jesus, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Senhor dos milagres, da salvação, somente em ti, Jesus. Por isso, Senhor, quebranta nossos corações, repreenda todo o mal que se levanta contra nós, repreenda os inimigos que se levantam contra nós. Muitos deles estão dentro das igrejas. Repreenda em nome de Jesus, para que o perseguidor saia de perto de nós e continuemos firmes no teu propósito, no caminho da salvação, no caminho de levar a tua obra, de levar a tua palavra, Senhor, nesse mundo afora, para que mais pessoas conheçam a ti como o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo amado. Abençoa, Senhor, esses meus irmãos que estão assistindo, abençoa aqueles que vão assistir, abençoe suas famílias, seus familiares, que haja salvação em suas famílias, em nome de Jesus. Se houver, Senhor, qualquer mal agindo na vida dessas famílias, do teu povo, Senhor, repreenda em nome de Jesus toda ação maligna. Se houver qualquer enfermidade, cura, querido Deus. Clamamos pela cura, Senhor. São tempos difíceis na área da saúde humana, mas também são tempos de milagre que temos visto quando o Senhor tem curado as pessoas, os teus servos, pessoas que nós intercedemos, que nem te conhecem, mas recebem a cura, estão lhe conhecendo, Jesus. Usa-nos para orarmos por elas. Usa-nos, Senhor, para decretarmos as bênçãos, o milagre da cura sobre as vidas delas, segundo a tua soberana vontade. Porque a tua soberana vontade é que determina o tempo da salvação, o tempo da cura sobre essas almas que o Senhor nos manda para orarmos por elas. Querido Deus, nós somos teus servos e servas. Usa-nos, Senhor. Leva-nos aonde o Senhor quer nos levar, para ali ensinarmos o teu povo sobre a tua gloriosa palavra, essa palavra de vida, essa palavra que é vida e vida e abundância para nós em Cristo Jesus. Sustenta, Senhor, nossos queridos irmãos que estão em necessidade do alimento, em necessidade do trabalho. Ó, querido Deus, abre essa porta de emprego. Ó, querido Deus, manda pessoas para ajudarem essas famílias na questão do alimento. Ó, Senhor, sustenta. Ó, Senhor, dá providência. Em nome de Jesus clamamos. E ainda que a sociedade nos mostre que são tempos difíceis de conseguir emprego, alimento, ainda assim nós faremos menção do teu nome poderoso, porque pelo teu nome poderoso, Senhor Jesus Cristo amado, veremos um milagre na vida dessas famílias, no sustento do alimento, no sustento do trabalho, na paz e no amor nessas almas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Em nome de Jesus, clamamos a ti para que o Senhor cuide dessas almas, cuide de todos nós. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por nos ouvir, por nos abençoar em Cristo Jesus. Aleluia.
Fique na paz, no amor de Cristo, meu irmão, minha irmã. Não desista de Jesus, porque Jesus não desistiu de você. Não duvide da sua oração, porque não há nada nesse mundo, na criação da terra, no universo, que lhe impeça de você falar com Deus, que impeça Deus de lhe ouvir. Pelo contrário, Deus sempre vai te ouvir, em nome de Jesus. O tempo é dele, ele vai responder na soberania do Senhor. E quando vier essa resposta, você se alegrará e saberá que Deus é contigo aonde quer que você andar. Esteja orando por mim, e eu oro por você também. E vamos firmes fazendo a obra do Senhor Jesus, ganhando almas para Cristo. Me ajude em oração aí. São tempos difíceis para a igreja, meu irmão, minha irmã. Eu estou precisando de almas para me ajudar na missão aqui em Suzano. Então, ore aí para que Senhor Jesus manda a gente lá para ajudar o pastor Daniel. Ore nesse sentido. Preciso de almas, pessoas que tenham sede de alma de Jesus, que tenham amor de falar de Cristo. Eu não quero pessoas só para encher banco, não. Eu quero pessoas que venham adorar o Senhor em espírito e verdade e venham me ajudar no avanço do reino de Deus aqui em Suzano, em nome de Jesus. Então fique na paz e no amor de Cristo. Até breve. Estamos juntos. Tenha uma boa noite com Deus. Lembre-se, o Senhor é contigo onde quer que você andar. Fique na paz, no amor de Cristo. Até mais. Paz.